Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso os abençoe a você, meu querido irmão e irmã, na fé, celebrando esse grande dia que é o dia do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, o domingo que é reservado e que cada um de nós somos chamados a prestar o nosso culto, a nossa homenagem, a nossa oração, a nossa devoção, a nossa adoração a Cristo ressuscitado que vive em cada um de nós. Estamos celebrando o 16º domingo do tempo comum. Hoje a liturgia nos convida a pensar no cuidado que Deus tem para com seus filhos e filhas. E também o privilégio e a responsabilidade que temos como comunidade de cuidarmos um dos outros. No Antigo Testamento é clássico a figura de pastor utilizada para Deus. Ele é quem vai atrás das ovelhas perdidas e machucadas, trazendo-a de volta e tratando de suas feridas. Jesus Cristo é apresentado como aquele que derruba todas as fronteiras e muros que separam, e dessa forma reúne as ovelhas a fim de que vivam todas em um mesmo aprisco. Jesus é o bom pastor que acolhe e protege as suas ovelhas. Devemos pensar a comunidade não como um ajustamento de pessoas religiosas, mas como uma comunidade composta de cuidadores, ou seja, de irmãos e irmãs que se assumem como instrumento de bênção de Deus na vida do próximo, na vida do outro, na vida do irmão. Dessa forma, ao nos espelharmos em Deus e em Jesus, damos passos largos para construir uma comunidade terapêutica. E aí, transmitindo a fé, a esperança, a segurança àqueles que vivem afastados, desanimados, para realmente sentir assim motivado a prosseguir e a encontrar a beleza da vida, mesmo diante das dificuldades, dos problemas que vão encontrando, que eles possam realmente perceber as maravilhas da vida, percebendo Deus também na vida de cada um deles. A primeira leitura, os líderes são avaliados por aquilo que eles presumem ser. Na verdade, são líderes, mas não se parece com líderes. São pastores, mas não se parece com pastores. O comportamento deles nega, portanto, a função que exerce, de se colocar inteiramente a serviço, ao cuidado dos outros. Além disso, exerce a liderança não como um serviço e desinteressadamente. Para eles, a função de líder é um meio para explorar o povo e aumentar suas riquezas. Por isso, são acusados de cometer uma das maiores injustiças contra o povo, ou seja, dispersá-lo e não cuidar deles. Eles são somente responsáveis, encarregados do cuidado do povo. Entretanto, presume ser prioritário dele. Mas o texto diz que o rebanho não é propriedade dos pastores. O verdadeiro proprietário do rebanho é, portanto, nosso Deus. Esses pastores agiram de forma inconsequente e por isso não conseguiram cumprir a função que era própria esperada deles. Em vez de cuidar do rebanho, dispersaram e expulsaram as ovelhas. Contudo, o verdadeiro pastor, Deus, agirá a fim de reverter essa situação. Assim, a ação de Deus acontece de 3 modos. Reúne as ovelhas, traz de volta as ovelhas para as pastais e, finalmente, nomeia pastores que realizem com eficiência sua função. Os versos 5 e 6 manifesta, portanto, a esperança de um futuro rei justo que governará o povo conforme a justiça e o direito.
Líderes precisam ser, segundo o coração de Deus, o verdadeiro pastor que cuida, cura e protege as suas ovelhas. Portanto, nos encontramos no Salmo 23, que traz a memória, a imagem clássica de Deus como pastor. O Senhor é o pastor que me conduz. É uma confissão de fé que nasce na fragilidade da ovelha. A única possibilidade de salvação que ela tem é a pertença ao pastor. E por isso a expressão meu pastor se reveste de importância. A relação é de pessoalidade, de proximidade, de intimidade, não de distância, de apatia e de indiferença. A vida da ovelha, nessa confissão de fé, está completamente nas mãos de Deus. A ovelha, portanto, sabe de sua fragilidade e que não teria condição alguma de sobreviver diante das armadilhas da vida, do mundo, da realidade das pessoas. Uma ovelha somente pode ficar tranquila quando observa que ao seu lado se encontra o pastor, o seu pastor, e sem dúvida um Deus que faz diferença na vida das ovelhas ao protegê-la de todas as forças da maldade. A salvação em Jesus Cristo promove e derruba do muro que separa as pessoas. Trata-se de um projeto de salvação que promove a inclusão e acolhe todos aqueles que se encontram distantes por inúmeros motivos. O antídoto para a virulência da inimizade e a implantação da paz é nosso Senhor Jesus Cristo. A paz deve ser compreendida no sentido bíblico que envolve harmonia total dentro do ser humano, entre eles e entre todas as forças do universo. E por conta disso é capaz de superar todas as formas de antagonismo. Dessa forma, o anúncio claro de Paulo é de grande profundidade e fundamental para a construção de relações interindividuais saudáveis. Cristo é a nossa paz. Paz tanto para os que estavam longe, quanto para os que estavam perto. Significa que a distância entre as pessoas sempre será marcada pela intimidade e assim por gestos não amistosos que agridem uns aos outros. A igreja não é mais exclusivamente o povo de Israel. A partir de Jesus Cristo, ela é formada por um só povo que reúne gentios e judeus. A mensagem da segunda leitura é eminentemente eclesiológica, porque celebra Cristo como Criador da igreja, mesmo que não seja utilizada a palavra igreja no texto. Nele encontramos expressões como um só povo, um só homem novo, um só corpo, que constitui, por assim dizer, a expressão da igreja como totalidade e extensão mundial. Se o homem novo é Cristo, a igreja, por estar unida a Cristo, forma com ele esse homem novo. O homem novo inclui aqui toda uma nova humanidade, uma geração formada, presente, participativa, envolvidas com a vida do mundo, com a vida de Deus, com a realidade, com a vida do povo. O conceito de homem novo se estende à igreja e assim os cristãos se diferenciam de todos os povos que compõem o Império Romano. Consequentemente, os cristãos formam a nova humanidade e todos os outros povos reunidos sob o Império Romano formam a velha humanidade. Na distinção entre um e outro, há a percepção de que o velho perdeu seu valor e que o novo é de fato e de verdade o que realmente vale. A segunda leitura termina com uma bela expressão:
trinitária, a saber, em um só Espírito temos acesso junto ao Pai. O acesso ao Pai é o efeito último de toda a economia da salvação e da obra de Deus. Os discípulos estão animados com o resultado da missão e desejam, portanto, contar a Jesus as ricas experiências que viveram. Jesus quer ouvi-lo, mas também percebe que eles estão demasiadamente cansados e não tinham tempo nem mesmo para a alimentarem. Estrategicamente, Jesus os leva para um outro lugar mais afastado. Mas ele não esperava que uma grande multidão, percebendo o seu deslocamento com os seus discípulos, caminharia até eles. Era uma multidão vinda de todas as cidades que queria ver Jesus, e seu esforço foi tão grande para tal que chegou antes mesmo dele e de seus discípulos ao local esperado. Quando Jesus desceu do barco, espantou-se com tamanha multidão que ali aguardava de uma hora para outra. Ele se viu cercado por pessoas que precisavam ser acolhidas. Se em um primeiro momento a preocupação de Jesus era proporcionar descanso a seus discípulos, agora seus olhos repousavam sobre tantas e tantas pessoas que necessitavam ser assistidas. O Evangelho de hoje diz que Jesus teve compaixão, se compadeceu, se colocou na realidade, na atitude e na necessidade daquele povo. A multidão necessitada provoca no interior de Jesus um mar de compaixão. Em Jesus não reside o sentimento de indiferença em relação àquelas pessoas. Ele assume cada uma delas como se fosse responsável por ela. Compaixão é o mesmo sentimento que ele teve em relação ao leproso. Compaixão, nesse sentido, é comover-se até as entranhas, solidarizar-se profundamente, sentir e sofrer com a outra pessoa. A profunda identificação de Jesus com a multidão abandonada. Nele existe os mesmos sentimentos de Deus. Jesus, em hipótese alguma, diante da multidão, dá uma ordem expressa aos discípulos para que preparasse o barco e imediatamente voltasse para o lugar de onde vieram. Não, Jesus e a multidão estão ligados profundamente pela compaixão. Na perspectiva de Jesus, a multidão era como ovelhas sem pastor. A referência do Antigo Testamento é explícita. Josué, por exemplo, será acolhido por Deus como sucessor de Moisés, e a fim de que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. O profeta Ezequiel fará uma grave denúncia contra os líderes do povo. Vós nutris de seu leite, vestis a sua lã e sacrificai os animais gordos, mas não apacentais as ovelhas. No Evangelho de Marcos, Jesus assume o papel de pastor em nome do próprio Deus. E não há como esquecer o Salmo 23. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Que possibilita compreender Jesus como pastor que compassivamente acolhe e protege todas as suas ovelhas. Portanto, prezados irmãos e irmãs, a liturgia, a palavra de hoje, nos convida a sermos sensíveis também, a vivermos essa docilidade, o testemunho, o seguimento de Jesus, o testemunho também em relação ao seu convívio, à sua aproximação, a estar junto das ovelhas desgarradas, as ovelhas perdidas, as ovelhas necessitadas, e famintas não só da palavra, do pão, mas principalmente da palavra que sai da boca de Deus.
é indispensável que a igreja se veja como uma comunidade terapêutica, no sentido de ser um lugar onde não haja espaço para situações tóxicas que machucam e constrangem as pessoas. Uma comunidade terapêutica é aquela que produz e vive uma teologia do cuidado com o próximo. Ao se aproximar, ao estar junto, a ter essa sensibilidade e amor para ajudar ao necessitado, aquele que precisa do apoio e da ajuda. Não se vive para o próximo, para o próprio interesse, mas sim vive-se como se fosse um pastor do outro. Dessa forma, em que uma comunidade cristã reproduz-se a forma de ser e de viver de Jesus Cristo, que nas referências bíblicas acima descrito como pastor que cuida das ovelhas feridas e perdidas. Portanto, prezados irmãos e irmãs, nos coloquemos diante da palavra de Deus para que possamos refletir bem, analisar bem, escutar a palavra de Deus, deixar que ela possa renovar nossa vida, o nosso coração e o nosso compromisso de viver segundo os ensinamentos, trilhando assim o caminho de Jesus, para fazer sempre o bem e acolher a todos como irmãos e irmãs. Que Deus Todo-Poderoso possa abençoar, que você possa viver um ótimo domingo, realmente entrando em sintonia, focando toda a sua vida em Deus e uma feliz e santa semana para todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.